Nós vamos respirar bem profundamente. E nesse momento, nós vamos mentalizando o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, que vai nos abraçar, vai segurar nas nossas mãos, vai nos fortalecer. E de mãos dadas com o nosso anjo guardião, nós abrimos as portas do nosso lar, para que os guardiões amigos adentrem o nosso lar. Com muitas tochas, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica, fazendo uma limpeza, uma higienização, tirando formas, pensamentos, tudo impregnado nas paredes, nos móveis, embaixo dos móveis, da mesa. Vai sendo realizado uma asepsia intensa em cada pedacinho do nosso lar. E nesse instante, nós vamos sentindo os guardiões amigos se aproximando de cada um de nós, vamos descruzando braços, descruzando pernas. A gente tem um bebê, então a gente vai pedindo a Maria Amélia que possa fazer o passe do neném. E nesse instante, vai sendo feita uma limpeza no nosso coronário, tirando as ideias fixas, no nosso frontal, nosso laríngeo, tímico, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico e básico, retirando toda essa energia negativa que nos envolve. Aquela vontade de responder durante o dia, aquele sentimento de que foi ofendido, tudo isso, o cansaço do trabalho, a pressão do dia a dia. Tudo isso vai sendo levado ao centro da Mãe Terra para ser ressignificado. E nós vamos sentindo a energia do bem, do amor e da fé a nos envolver. Os guardiões envolvem o nosso lar de proteção, para que assim possamos nos aproximarmos do Hospital Santa Cruz, da sala do Pingo de Luz. Essa sala iluminada. E nós vamos sentindo o Ruiz, o nosso dirigente espiritual. Nós vamos sentindo toda a sua luz, toda a sua paz. E de mãos dadas com o Ruiz e todos os mentores do Pingo de Luz que nos levam até Maria, a nossa Mãe do Amor que nos ampara, fortalece e equilibra. Maria vai nos envolvendo de luz, muita paz, muita serenidade. E de mãos dadas com Maria, nós vamos a Jesus, o nosso Mestre. Nós vamos sentindo o Mestre a nos envolver de amor, de fé, de esperança. E sentindo toda a energia de Jesus que nos acalma e nos fortalece, nós vamos ao Pai Criador, agradecer o dom desta vida, agradecer essa oportunidade bendita de aprendizado, de amparo, de fortalecimento, de estarmos aqui nessa noite aprendendo uns com os outros. E nesse instante, unidos que estamos, com gratidão nós vamos dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livrai-nos de todo mal. Que nesse instante a sala do acolhimento de amor possa se formar numa luz intensa, muito violeta, muito verde mata, com muitos guardiões na sala, com espirais, redes e telas em forma de tela metálica, e redes em forma de tela metálica, trazendo toda a proteção. E nós vamos mentalizando a energia do amor, da fé, as irmãs de Maria, envolvendo toda a sala de radiações, se unindo a cada médio, trazendo o amor, para que possamos nessa noite trabalharmos em nome de Jesus. Que possamos estarmos unidos nesse ideal, de nos acolhermos, de nos fortalecermos no bem, na fé e na esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Excelente sala, bastante luz. Obrigado. Vamos lá? Bora destronar o ego, já que passamos uma semana fortalecedora? Bora destronar o ego? Então vamos lá? Essa é a lição 70 do livro Levantar e Seguir, do José Carlos de Luca. O ego precisa estar em conflito com alguém ou com alguma coisa. Isso explica porque, apesar de você querer paz, alegria e amor, não consegue suportar a paz, a alegria e o amor por muito tempo. Você diz que quer ser feliz, mas está viciado em ser infeliz. Aqui é o Eckhart Tolle. Ele colocou O Poder do Silêncio, ele escreveu, tá? É da editora Sextante. O ego foi concebido pela sabedoria divina como uma estrutura psíquica destinada a preservar a vida em nós mesmos. Ele é o responsável pelo Instituto de Conservação, tão necessário à nossa sobrevivência e ao desenvolvimento do espírito imortal. No centro de nossa estrutura psíquica está o espírito, a centelha divina, o eu superior. O ego é uma estrutura secundária e de apoio ao espírito, sendo considerado como o eu inferior. No entanto, no decorrer da nossa evolução, o ego quis ocupar o lugar principal. De servo que passou a ocupar o trono do Senhor. Neste momento, o ego adoeceu e ficou conhecido como egoísmo. Como o ego adoecido não consegue se autossustentar, diferentemente do espírito, que é a expressão da própria divindade em cada um de nós, o ego precisa se autoafirmar constantemente. Quando estamos envolvidos pelas camadas do egoísmo, nos tornamos demasiadamente autocentrados. E precisamos falar constantemente de nós mesmos, enaltecer a nossa imagem, nossos feitos, nossos bens, com os quais criamos uma forte identificação. Além do mais, o ego doentio precisa criar conflitos com as pessoas e situações, pois assim a sua imagem vai sendo reafirmada a cada discussão, a cada queixa e reclamação. A postura de vítima é uma das mais preferidas do ego, porque desse modo ele procura gritar para o mundo que não foi devidamente considerado pelas pessoas à sua volta. O ego não sabe viver em paz, uma vez que na paz ele teme desaparecer por ausência de conflito. O ego não suporta a alegria por muito tempo, pois é na tristeza crônica que ele capta a atenção dos outros. O ego não quer se curar, afinal, é na doença que ele monopoliza a atenção para si. O egocêntrico não ama, porque amar é olhar para o outro, e isso é a morte para o ego. Nosso trabalho espiritual mais importante é desinflar o ego, abandonar a pretensão de sermos o centro do universo,
melhores do que todos, superiores a todos, únicos e exclusivos. Reconhecer que somos apenas um grão de areia, uma gota no oceano, e que ainda assim o grão e a gota têm o seu lugar no universo. Admitir que somos apenas seres humanos, incompletos, frágeis, vulneráveis, e que precisamos uns dos outros. Quando isso acontecer, o amor, a paz e a alegria irão surgir de mansinho. Essa é a nossa página. E aí? Vamos começar a nossa conversa? Podemos. A gente já tinha parado para pensar que o ego era dessa forma? Gabriel, pode abrir a Sônia, tá? Acho que a Solange caiu. Hein? Nós já tínhamos pensado que o ego era dessa forma? Nunca pensei. Para mim foi uma novidade, uma lição bem interessante. Bem interessante, né? Porque a Bem gente, quando a gente trabalha muito o ego nos livros que a gente faz os estudos de quintas, de terça, quinta, sábado e domingo. A gente faz 4 dias de estudos. E geralmente tem livros que têm ocorrido essa forma do estudo, né? E aí sempre a gente nota o quê? As pessoas se sentem um pouco doídas quando a gente fala do ego, não se sentem tão à vontade. Estou certa ou estou errada no sentido que, assim, essa é a definição? Solange, quando a gente fala do ego, a gente fica feliz da vida soltando fogos ou quando a gente está estudando de terça, quinta, sábado e domingo? Não, né? A gente não solta fogos, né? E aí, de repente, a gente viu de uma forma, né? Então, o espírito está cá, né? Então, o espírito não está dentro do corpo, gente. Né? Não está ao lado. Então, nós temos o espírito, o eu superior e esse eu inferior. O ego é o eu inferior, tá? Então, assim, o ego ele precisa estar em conflito com alguém ou alguma coisa. A gente já se viu nisso? Então, quando eu comecei a falar, caiu, né? Eu, quando li esse texto, eu acho que a gente nunca pensou dessa forma. E se quando agiu, agiu de forma inconsciente. A gente nunca imaginou que seria dessa forma, agir, porque a gente nem imaginava que o ego era uma sombra. Isso tudo veio com nossos estudos, a gente não tinha essa concepção. Aí ele fala, né? E isso explica o porquê, apesar de você querer paz, alegria e amor, não consegue suportar a paz, a alegria e o amor por muito tempo. E é assim, né? Eu quero ser feliz. Eu não, eu prefiro ser feliz do que ter razão. É da boca para fora, né? Porque no fundo, a gente quer o quê? Ter razão. Muitas vezes foi assim. É. Aí, assim, você diz que quer ser feliz, mas está viciado em ser infeliz. Porque para você ser feliz, você quer o quê? Você quer que as coisas estejam do jeito que você quer. Mas as coisas vão estar do jeito que você quer? Vamos lá, vamos melhorar. As coisas na vida de todos nós acontecem de uma forma que todos nós gostamos? Não. Não. Na verdade, a gente nunca se conheceu. Esse autoconhecimento está começando a vir agora, né? Porque a gente levava a nossa vida aos trancos e barrancos e essa coisa de autoconhecimento veio vindo agora, com esses estudos, com esses livros.
porque eu nem sabia de nada disso. Eu ia tocando e atropelada nas coisas, e as coisas iam acontecendo aos trancos e barrancos, e eu fui vivendo assim. Então vamos lá, vamos entender melhor esse ego. Porque todas as vezes que a gente quando vamos conversar sobre o ego, incomoda. Sim. Eu sei que incomoda porque eu saio, coitadinha de mim, se pudesse receber um passe, eu receberia. Eu mesmo me faço passe porque parece que vão me matar cada vez que eu vou lá e cutuco. E eu não estou cutucando, eu só estou lendo. Só que se aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou falando, está batendo, é o seu ego falando. É o seu ego se defendendo, se colocando. E ele tem vibração. Repercussão, né? Ele vibra mesmo. Ele não tem repercussão mental, ele vibra mesmo. Tu ri? Tu ri? Ó, então, assim, como criação, para a gente entender, o ego foi concebido pela sabedoria divina, como uma estrutura psíquica destinada a preservar a vida em nós mesmos. Então, o que que acontece? Quando nós fomos criados, assim, nós vivemos num mundo de expiação e prova. Nós ainda necessitamos do ego para que a gente possa se defender de algumas coisas, Sim. do perigo, de compreender algumas coisas, tá? Ele é o responsável pelo instinto de conservação, tão necessário à nossa sobrevivência e ao desenvolvimento do espírito imortal. Então, eu vou me defender. Então, se eu vou me defender do perigo, é o ego que vai vir ali. Ele vai vir com as reminiscências daquilo que a gente aprendeu em outras encarnações. Ele está ali. Ele trabalha ali. Então, tudo aquilo que a gente vivenciou nas outras encarnações, que foi ter a coragem, ter as conquistas, não errar mais, tá ali, tá? Ele é para proteção, tá? Então a criação de Deus foi perfeita, ele tá ali no psiquismo, ele vai fazer esse tipo de proteção. Aí o que que aconteceu? No centro da nossa estrutura psíquica está o espírito, a centelha divina, o eu superior, tá lá, é ele que comanda, o espírito da ordem que vai passar o perispírito, tá? Então vamos lá. O eu superior, o espírito, a centelha divina, passa para o eu inferior, que é o ego, passa para o perispírito, que passa para o duplo, que vai chegar no espírito, no físico. O físico, nós estamos na nossa vivência. Vamos lá, vai fazer o contrário, vai sair aquilo que a gente está vivenciando, sai do físico, passa. Quer falar, Leda? Não, Então, não. sai do físico, passa para o duplo, para o perispírito, para o pro eu inferior, para a centelha divina, volta para o espírito. Então, o caminho é de ida e de volta, tá bom? Só que o ego, ele é uma estrutura secundária, tá? Ele é uma figura de apoio ao espírito. A vontade é do espírito, mas o ego é o apoio. O apoio do quê? Olha, cuidado para você não se machucar, preste atenção. É nesse sentido, tudo bem? E aí o que que aconteceu? Né? Então, assim, ele é uma figura, o ego é uma estrutura secundária de apoio ao espírito, sendo considerado como eu inferior. No entanto, no decorrer da nossa evolução, o ego quis ocupar o lugar principal. Ele quis ter vida própria. Ele ganhou, ele começou a ter vida própria dentro de nós. Olha aí, olha o homem velho surgindo. Olha o homem velho surgindo, tá? De servo, que passou a ocupar o trono do Senhor. Ele quis tomar o lugar do quê?
do espírito, do eu superior. do eu superior. Nesse momento, o ego adoeceu e ficou conhecido como egoísmo. Foi aí que nasceu o nosso egoísmo. Se a gente quer saber, como que me tornei egoísta? Quando a minha centelha divina, o meu eu superior, que está ligado a Deus, falava: vamos lá, vamos para a direita, vamos conversar direitinho, vamos dar uma outra chance. E aí vinha o ego: por que deu outra chance? O quê? Você viu como falou comigo? Como foi grosseiro? Imagina, isso é coisa de pessoas. Não vou deixar ninguém passar por cima de mim. Não, vai ser do jeito que eu quero. E foi assim que eu fui me tornando egoísta. Esse foi o homem que foi se transformando. E quando a gente fala do homem, é o homem em geral, gente. Somos todos nós. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Não, Deu para eu entender entendi. Eu da onde, entendi. da onde nasceu o egoísmo? E eu achei essa explicação dele muito, muito fantástica. Quando ele fechou do ego que adoeceu e virou egoísmo, achei bem legal essa explicação dele. E aí, como que está o nosso ego? Vamos só pensando, né? Qual está o nosso nível de egoísmo? Dá para a gente bater no peito e falar assim: nós não tenho ego, meu ego é comportado, meu ego não está doente, meu ego está bonzinho. Não, eu acho que não. Se eu falar que não está doente, não tá, ele está bonzinho, eu já morri, porque eu não estaria nesse planeta. Entendeu? Não. Então, aí vamos lá. A gente começa a entender porque muitas e muitas vezes a gente se mete em confusões que você fala assim: por quê? Porque faltou o autoconhecimento. O que que manda o meu espírito? O que que meu espírito quer? E o que que o meu ego fala? Se eu não escuto ninguém, se eu fecho os dois ouvidos, aí é uma loucura mesmo. Com o ego adoecido, como o ego adoecido não consegue se autossustentar, diferentemente do espírito, que é a expressão da própria divindade em cada um de nós, o ego precisa se autoafirmar constantemente. Quando estamos envolvidos pelas camadas do egoísmo, nos tornamos demasiadamente autocentrados e precisamos falar constantemente de nós mesmos, enaltecer a nossa imagem, nossos feitos, nossos bens, com os quais criamos uma forte identificação. E aí? Passamos por esses momentos? Acho que vivenciei isso sim. Já me vi acho, nessa situação sim. Fiquei pensando sobre isso. Né? Porque, veja bem, o espírito, ele está ligado a Deus, né? Então, ele sabe que tudo vai ser aos poucos, que a gente vai ter, o burilamento não vai ser rápido, esse autoaprendizado não vai ser rápido, que a gente vai cair, que a gente vai tropeçar, que a gente vai fazer, nós vamos o quê? Vamos fazer uma oração e vamos nos fortalecer. Quando a gente trabalha no egoísmo, nós conseguimos aceitar as nossas quedas? Não, nem as nossas quedas e nem enxergar os nossos defeitos, as nossas sombras. A gente não enxerga nada disso. Mas conseguimos enxergar plenamente as sombras e os Dos erros outros. dos outros, né? Sim. Parece que nós, mas por que será, né? Que a gente enxerga plenamente que o outro ri, que o outro dá resposta torta. E não é erros grandes, não. É assim, às vezes são coisas pequenas,
Por quê? Por que que acontece? Que assim, eu reparo, nossa, a Joaninha tá criticando, Joaninha dá risada, Joaninha é grosseira. Nossa, mas Joaninha, por que que a gente vê no outro e não consegue enxergar em nós Então, mesmos? agora, se a gente consegue ver no outro e não assume na gente, e o que a gente vê no outro não é o nosso espelho, como é que é isso, né? É Então, complicado. a gente consegue, nós conseguimos sentir o ego do outro que é igual ao nosso. Fazemos as mesmas coisas que o outro faz, Mas mas não não, admitimos na gente. mas não admitimos em nós. Então, cada vez que, que fizermos uma reclamação do tipo, não, essa pessoa é grosseira. Nossa, essa pessoa responde mal. Para refletir se a gente também não fazemos a mesma coisa. E só Olha que eu para. estou me policiando bastante, hein? Estou me policiando bastante. Ontem eu estava com umas amigas, uns 5 amigas, meu Deus, era de maledicência, era de uma coisa, eu tentando ficar neutra naquele assunto. Olha, eu tentando ficar neutra em várias situações ali e eu tentei de todas as formas não palpitar, me policiar e tava é difícil você se concentrar e não participar das coisas erradas numa rodinha, né? É bem complicado. Se manter neutra é difícil. Eu acho que Aí você é. tem que ficar calada. Eu acredito que seja muito difícil, mas eu também acredito que a grande dificuldade é sentir, não é ficar. O calado é difícil, mas o mais difícil é a vibração. Quando nós conseguimos já aprender um pouco sobre a sutileza da energia, é ficar no ambiente e sentir a vibração. Porque você sente Olha, uma vibração pesada, você sente, começa a notar formas e pensamentos, você começa às vezes, a sentir até cheiros desagradáveis, porque é aquilo que está saindo. E você eu vou fala falar para assim, você que eu lembrei da Virgínia ontem, quando eu saí de lá, falei, meu Deus, Nossa Senhora, me envolve com o seu manto sagrado. Pelo amor de Deus, porque foi tanta coisa ali que eu ouvi de desabafo, de não sei o quê. Falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não posso levar nada disso comigo. Eu juro que eu pensei nela. Ela falou que ela fala assim, né? Quando ela sente uma coisa ruim, eu falei, meu Deus, me protege. E você sabe e que eu vim e eu não senti as coisas? Eu não consegui sentir quando eu vim para minha casa. vamos voltar Sim, eu vou volte, volte. ficar quieta, porque você não sentiu, mas eu senti, mas está tudo certo, faz parte, faz parte. Tu não É? sente? É, mas faz parte, faz parte. Ando numa sensibilidade muito alta. Então, vamos lá. Mas foi limpa, conseguiu ser limpa, porque se abriu para limpeza e tá tudo certo. Não tem. Veja bem, você estava num ambiente que não era favorável. E aí não tem É. culpa, é aprendizado. Todos nós vamos passar por esses momentos. E passamos. Porque nem sempre você vai conseguir, você não vai controlar o amiguinho do lado com aquilo que ele vai É, falar. E, e, é, e, e e vamos ter que aprender a lidar com o que ele fala. É. O que ele fala nem sempre dá. E nem sempre dá para levantar e ir embora, né? Não, não é, Né? Né? mas se esforçar para a gente não participar também, né? Ficar quieta, tentar ficar neutra. É, Eu tenho me sim, esforçado já bastante. diminui, né? não precisa ficar Uhum. neutro, pode jogar vibrações, né? Então, você vibra num azul, você vibra num verde, você vibra num violeta que transmuta. Começa utilizando, sabe, o conhecimento que Tá. cada um vai tendo aos pouquinhos. Eu vou colocar, eu vou encher de florzinha violeta, eu vou colocar muita lavanda, eu vou colocar muito verde mata, eu vou transmutar essa energia
para mim não está fazendo bem, então eu vou transmutar tudo que está ao meu redor e vou jogar ao espaço para que, se elas quiserem também. Não é que nós vamos ficar melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que as pessoas, mas nós também temos o direito de aceitar a energia que a gente quer viver. Sim, a Se gente... defender, né? Se defender dessa energia, né? Ó, Se defender dessa energia negativa, né? então, se defender dessa... Quando a gente fala de defesa, a gente tem que prestar atenção, tá? Quando a gente entra para defesa, parece que assim, a gente, eu vou duelar. Briga. Isso que é Você briga, né? tem... Então, você tem que abrir esse espaço na mente, no sentido assim, eu vou doar para as pessoas aquilo que eu tenho de melhor dentro do meu coração. Eu vou envolvê-la de muito violetinha, eu vou pensar num campo de lavanda, eu vou trazer o bem. Se eu falar assim, eu vou me defender, se você está se colocando dessa forma, eles vão vir para cima. Tática de guerra é o que eles mais têm. E nós que temos que inverter. Jesus nunca ia revidar. Ele ia fazer o quê? Envolver em bênçãos. Eu consigo fazer isso? Não, mas eu consigo já vibrar um pouquinho. Então, né? E entender o quê? O quanto essas pessoas, elas estão doentes. Mas não é doente do físico. Porque a Solange foi visitar uma pessoa doente do físico. Muitas vezes elas estão doentes da alma. Essa é a doença da alma. A pessoa precisa falar, 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 falar. Ela precisa se ouvir, às vezes ela precisa agredir. Por que ela precisa agredir? Porque ela não está bem. Porque se ela estivesse bem, ela faria o bem. Ela não precisa agredir o outro. O que vocês acham disso? Verdade. Não era só ela, tinha mais 4. Você imagina só. Meu Deus, foi uma loucura. Meu Deus, mas tudo bem. Vamos voltar para o assunto. Tá tudo certo. Não, e Passou. é legal nesse sentido para a gente colocar. E aí a vibração fica, né? Em aquilo que poderia ser. Para uma pessoa que está doente, né? E está precisando ser acolhida, ser um dia de alegria, de amparo, de uma energia, que vai ficar ali, vai ser uma energia salutar, que vai. Não deu muito certo. Por quê? Porque ela está fazendo a opção de vibrar nessa energia negativa. Por isso que eu falo. É, A doença do físico, ela é complicada, mas a doença da alma é muito mais difícil de ser tratada. é E verdade. você vê que aí onde que está, né? Se nós formos parar para analisar a historinha que a gente está, historinha não, porque isso aqui é verdade. É fato. O eu superior e o eu inferior, o que falou ali foi o eu inferior, foi o ego. Eu nem sei qual foi o teor da história. Mas para ter uma vibração dessa, para se sentir dessa forma, foi o ego. Porque o eu superior ia trazer o quê? Vamos acalmar, vamos trazer um ambiente leve, vamos trazer positividade. Oi, amiga, você vai conseguir. Tá difícil, eu sei que tá difícil, mas dá sua mão aqui, faz um carinho. É diferente. Eu tô rindo porque eu chamava a atenção da outra. Ela falava palavrão, eu falei, para de falar palavrão, menina. Você tá na casa da outra. Eu falei, como você quer ser ajudada? Como é que você quer que Jesus te ajude ao invés de você elevar? Você tá descendo. Mas por quê? Ai, meu Deus. Porque o palavrão vem na forma do quê? Eu quero colocar essa dor, eu não estou bem. Tá dando para notar o quanto que o ego fala? Olha para mim. Ela fez uma cirurgia, mas ela já fez aí, mas olha para mim. Ó, o egoísmo. 4 mulheres juntas, quem está sofrendo mais? Pois é.
E foi só mais uma que falou. A operada pouco falava, outra falava mais. Meu Deus, é uma loucura. Por quê? Mas Por quê? Por quê, Solange? Ó, olha o egoísmo, ó. A umbigo, minha né? dor, ó, a minha dor é maior do que a sua. É, E não existe dor maior do que a outra, existem pessoas com dores. A gente não está no ranqueamento de quem está sofrendo mais do que menos na Terra. Estamos no aprendizado, né? E aí eu volto a dizer, muitas vezes é mais fácil curar o físico do que curar o psíquico. Porque você tentar conversar com uma pessoa para que ela compreenda isso é muito complicado. É muito complicado, gente. Que a primeira coisa que ela faz, ela se torna a vítima perfeita. exato. Eu sou vítima. Aí pronto. Você não sabe o que eu passo. Você sabe das minhas dores? Aí, nesses anos de espiritismo, escutei muito, 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 muito isso. Entendeu? E assim, todos nós que estamos na Terra, nesse período, que reencarnamos desde 1950, estamos vivendo as últimas épocas, estamos em aperfeiçoamento. Então, todo mundo que está na Terra agora está em aperfeiçoamento. Não tem. Ninguém trocou de lugar, ninguém, sabe? Não. Foi o que pedimos. Então, está tudo certo. Mas existem duas coisas. Ou eu vou rodar em torno de mim, ou eu vou me abrir e vou crescer e vou evoluir. Só para completar, vocês entenderam por que apareceu a mediunidade? Como a mediunidade foi um empréstimo? Por causa disso. Eu vou trabalhar pelo outro mediunicamente para que eu possa compreender as dores, porque eu também sinto dor, mas o outro também sente, e eu vou me transformar. Eu vou deixar de ser egoísta. Eu vou deixar de olhar só para mim, eu vou olhar para o outro. Foi dessa Porque a partir forma. do momento que a gente se doa para o outro, a gente também está curando a nós próprios, né? A gente também vai se tratando, né? Porque a dor do outro é igual à minha. Pode mudar um pouquinho a história, mas a dor é a mesma. Quem aqui nesse grupo, a gente não precisa contar a história, não tem uma dor de abandono? Todos nós temos uma dor de abandono, porque faz parte do aprendizado. E como que lidamos com essa dor de abandono? Sendo a vítima, sendo o manipulador, sendo o algoz, ou nenhum dos três no triângulo, ou saindo e falando assim, não, realmente dói, mas eu não quero mais isso, não. Eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, sabe? Eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou cair, e eu vou levantar. Se formos puxarmos, todos nós temos uma história de abandono. Mesmo que a gente não ache que é abandono, mas lá no nosso inconsciente ficou um abandono. E eu fiz pensar um monte de gente, ficou todo mundo silencioso, todo mundo. Sônia, você está muito quieta. Tá todo mundo quietinho. Tá todo mundo quietinho, um assunto bem, bem cruel. Bem complexo, né? É, Aí, assim, quando estamos envolvidos pelas camadas do egoísmo, nos tornamos demasiadamente autocentrados
E precisamos falar constantemente de nós mesmos, enaltecer a nossa imagem, nossos feitos, nossos bens, com os quais criamos uma forte identificação. Além do mais, o ego doentio precisa criar conflitos com as pessoas e situações, pois assim a sua imagem vai sendo reafirmada a cada discussão, a cada queixa e reclamação. Você jura para você mesmo que você não vai discutir. E daqui a pouco você está discutindo. Então, eu brigava tanto, 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 mas eu nunca vi por esse lado. Imagina, nem sabia que isso era por esse motivo que eu estava brigando. Por causa do ego, você queria o quê? Eu estou me afirmando, eu estou me defendendo. Então, o ego, ele veio para te defender. Mas quando você está passando por perigo, qual é o perigo que você está passando numa conversa? Nenhuma. Ah, o perigo, ele vai ser melhor do que eu? Mas quer mostrar, a gente quer mostrar que a nossa ideia, nossa posição é a certa, A né? gente Quando a tem gente razão. discute, você, A não, gente é tem sempre razão. assim. Não, mas é assim, sempre que a gente tem uma coisa para acrescentar ou para mostrar que é melhor, que está certa, Tá. E você vai levar o quê para o plano espiritual? nada, não vai levar aborrecimento, arrependimento, esquentação de cabeça, Ah, só tá. isso. Mas é que envolvido no calor, né, da conversa, você acaba E fazendo. aí, assim, ó, nós assistimos Nosso Lar, o Nosso Lar um que faz um bom tempo. Isso. A primeira coisa que André Luiz falou assim: põe um copo de água na boca. Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. E pelo outro. Porque se Tem tivesse que colocado, ó, andar com uma garrafinha. segura o pensamento. Então, aí onde que está? Livre-arbítrio. Você não quer crescer porque você tomou a decisão que o seu ego vai tomar E às conta de vezes, você. é, e às vezes tem dia que eu até consigo, vou falar no singular, né? Que eu até consigo segurar, mas tem dia que falou, escutou. Tem dia que não, que falou e eu nem prestei atenção, nem percebi. É No assim. dia que você falou e nem percebeu, você estava como? E no dia que Tava, você não tem. sei, aí não sei, não devia estar bem, né? Não, aí é você que precisa se compreender qual era o seu sentimento, o que que tocou, o que que não tocou. Isso é o autoconhecimento. Então, mas eu estou dizendo, agora não lembro, mas no dia que eu retruquei, não devia estar bem, devia estar, sei lá, fora da casinha, não sei, mas no dia que eu nem percebi, eu já estava mais calma, mais tranquila, menos angustiada. Então vamos prestar atenção, né? É, A postura de vítima é uma das preferidas do ego, porque desse modo ele procura gritar para o mundo que não foi devidamente considerado pelas pessoas à sua volta. E eu estou trabalhando isso. Eu estou trabalhando essa coisa de não ter pena de mim, de ser a vítima. Eu já fiz muito isso. E agora, de uns tempos para cá, poucos Por que que tempos, você desligou? quem falou? Ah, você Que, ligou. Não, não, não. de uns tempos para cá, eu estou trabalhando isso. Eu tenho que parar de pensar que eu sou a coitadinha, que eu sou a vítima. Eu estou Por que que trabalhando você é? seriamente isso. Então, por que que você se sente a vítima? Você já chegou à conclusão que isso começou lá da infância? Começou lá da infância, justamente. Para poder chamar atenção, para ser desculpada logo, entendeu? Ah, coitado, está chorando, se arrependeu, deixa para lá, passa.
Aí fica lá marcado, você entendeu? O ego falou assim, ó, essa é a minha forma de eu conquistar, então eu vou fazer É, isso. era Só que difícil, assim, era complicado, né? Quando a gente é criança, aí deu certo. Deu aí trouxe para a vida. para a vida, justamente. Só que quando a gente traz para a vida, não dá certo. Não dá certo, não dá certo. Então, aconteceu uma coisa que foi a barreira. Então, agora você tem que dar esse passo. E eu estou muito empenhada nisso. Lógico que, de vez em quando, eu ainda tenho uma certa recaída, mas agora eu já presto atenção, já percebo, já sei, já sinto até antes. Então, já estou melhorando nesse sentido. Não quero dizer que estou melhorzinha. Estou melhorando nesse passo que eu quero dar. Isso é muito sério para mim, é muito sério. E deve ser mesmo, porque aquilo que vem da infância, ele está muito arraigado dentro de nós. E traz grandes conflitos, né? A É, primeira infância, do 0 aos 7, marca. O que vivencia dessa idade, do 0 aos 7, a criança é esponja. E aí, se ela teve a insegurança, se ela teve. A criança ela não tem que ter. Ela tem que ser educada. O não faz parte. Mas você tem diversas formas de dizer não. dizer não, né? Você pode dizer não com muita segurança, conversando com a criança e mostrando para ela o porquê que é uma questão de limite, ou você pode dizer um não, imperando aquilo que muitos e muitos pais faziam no antigamente, que era a força que eles tinham, né? Então, Agora isso, entendo que era como ele sabia educar. Era como perfeito. sabiam educar. Agora eu consigo entender. Mas agora, né? Eu passei muito tempo da minha vida recriminando, não querendo aceitar, ficando triste cada vez que lembrava. Mas agora eu entendo, já há algum tempo eu entendo isso, que era o jeito que sabiam fazer, era o jeito que dava para ser feito. E aí, assim, ó, quando a gente fala, muitas vezes, nós conversamos bastante essa semana, que existem diversos tipos de terapia, né, de tratamento, tratamento até espiritual, numa constelação você vai trabalhar esse tipo de coisa. Numa constelação você vai ver o quê? Aquilo que foi você quando criança, e você vai notar. Aí você fala assim, e vai mudar? Não vai mudar você, você vai ressignificar. Seu pai e sua mãe não foram monstros. Foram Pois é. pessoas, foram Eles pessoas que tiveram. fizeram o que sabiam, fizeram o Porque que sabiam. a gente não sabe o que eles receberam, como foi a educação deles, Isso como que mesmo. eles viveram, né? Quando a gente canta Renato Russo, né, que assim, que é preciso amar como se não houvesse amanhã, e que seus pais são crianças como você, é a verdade. É, isso aí. Porque a gente também, todos nós crescemos. Nós precisamos crescer. E aí nós vamos vendo. Então, assim, muitas vezes vem a injustiça de colocar o pacote todo assim. Ah, eu sou desse jeito por causa da minha mãe, eu sou desse jeito por causa do meu pai, eu sou É. desse jeito por causa da vida. Não, você é desse jeito porque você precisou ser dessa forma. E Como diz agora, o Veludo, ele sempre fala uma coisa. Ele falou assim, ele sempre fala: se você está passando, é porque você está pagando a tua promissória. É isso que você tem que pagar. Você está pagando a sua promissória. Em algum momento na vida, sabe, em outras vidas aconteceu alguma coisa. E tá tudo certo. Paga a sua promissória sem reclamar, e é feliz isso da que a gente tem vida. que aprender a fazer, pagar, né? Então vamos tocar para frente, vamos E compreender pagar, vamos lá, e sabe? pagar é com aceitação, é com E seguir, alegria. né? Seguir, Mas quem daqui de nós apagamos os Jesus. nossos aprendizados com a aceitação, com a alegria, sabe? Cantando um sambinha, e vamos trabalhando o ego. O que que fazemos? A gente fica na contrariedade, não é verdade?
Valéria, Oi, Fê. Eu acho que no primeiro momento, sim, né? Por Depois a gente quê? aceita. Ah, No demora. Tem primeiro gente que momento, demora. Tem gente que demora, tem gente que passa uma encarnação eu, inteira reclamando. eu abri meu coração, como diz Valéria, abri meu coração para o Digão, porque Tô ficando velha, eu não só ia tenho. falar, eu não ia falar isso, eu não ia falar nada, mas achei que seria bom para mim, né? Seria bom pro meu coraçãozinho. E sempre, né? Tem que ser bom para nós. E muitas vezes a gente olha muito o outro. Fê, o que foi, Fê? eu tô há 4 meses, né, brigando com o meu ego, brigando com tudo, né? E conversando todos os dias comigo. Não, eu não posso ser a vítima. Não, o que aconteceu, Fernanda, é porque tinha que acontecer. E assim, eu sei que muitas coisas que aconteceram é porque tinha que acontecer. Mas 50% de mim, às vezes é a minha razão e às vezes 50% é o ego. Só que, assim, na verdade, eu vou falar o nome de um filme que eu vi nessa semana, porque eu achei, assim, que eu não levei como uma religião, eu levei exatamente como isso, um aprendizado para mim, né? Que foi a forja. Eu tava escutando um monte de gente escrevendo sobre isso, mas eu falei, deixa eu ver o que é isso, né? E aí liberou aqui naquele streaming, né? É aquelas de que fica. Aqueles Tá. aplicativos que a gente tem, né? E de fato, essa questão de você perdoar, né, quem te fez mal, é, as coisas que acontecem na nossa vida, né? E que a gente fica bravo, mas que a gente não para pensar em alguns pontos, porque assim, tudo que está acontecendo com a gente é porque realmente é a gente que fez para acontecer. Em Os algum únicos ponto. culpados da história são os autores da vida mesmo, né? Ó, teve Nossa, eu uma. chorei tanto, chorei, porque eu só fico refletindo e eu fico assim, e agora, Fernanda? Qual vai ser a sua ação? Então, Fê. Qual é o caminho que você quer escolher? Então, Fê. Para e pensa, ó. A tua imagem aí é a Malu. Dói tá fora do trabalho. Dói muito, né? São anos e anos de profissão, né? Mas a Malu teria desenvolvido se você não tivesse em casa? Jamais. E é isso o meu conflito. 50% de mim e os outros 50%, entendeu? É como se você Mas tivesse aí assim, poderia envolver uma constelação aí, né? Porque, poderia. mano, tem que ser forte, né? Por que que eu não Não, fui, né? é legal, sabe? Às vezes é aquilo que eu falo assim, o espiritismo trabalhar eu vou trabalhar com radiações, vou tirar toda a carga negativa, quer dizer, vou ajudar, e quem retira realmente são os espíritos, tá perfeito. Mas é aquilo que a gente muitas vezes fala assim, ir para uma constelação, ir para uma apometria, porque a apometria vai resolver a vida do passado. Vamos tentar ajustar aquilo que ficou lá atrás. Que não é um espírito, mas é você que está com problema, você mesmo, esse eu Bloqueou, inferior né? que bloqueou, e aí eu vou ter que arrumar tudo isso daí, né? Então, na apometria, a apometria dá certo quando você tá aberto, mas não dá certo quando você não aceita as transformações, né? Então, é tudo isso, e é onde que eu falo assim, antigamente a gente tinha aquele espiritismo que a gente ia entrar, dar passe, receber e tal, e hoje em dia a gente já sabe que a gente vai ter que fazer um monte de coisa para tentar ajustar um tantinho da vida, porque são muitos e muitos aprendizados, muita coisa que a gente foi deixando, então a gente às vezes precisa passar pela constelação, para depois fazer papometria, para depois voltar para o espiritismo, para a gente dar uma outra carga. Entendeu? Então, assim, aí você fala, e você fez tudo isso? Eu passei por.
Eu passei por tudo isso, tá? Eu fiz constelação, eu fiz apometria, eu sou apômetra, né? Eu fiz apometria, eu sou apômetra, a gente foi. Você vai estudando para que você consiga entender. Então, você vê que não é só um método. Existem diversos métodos e todos são extremamente importantes. Tudo depende do quê? A pessoa que trabalha com você, a pessoa, o local que você vai, né? Eu tenho, tanto em constelação quanto em apometria, são pessoas que cobram, né? Nós, dentro do Espiritismo, eu vim da Aliança Espírita Evangélica, então tudo aquilo, eu tenho muito, trabalhei 25 anos, né, dentro da Aliança. Então, me vem muito forte o que é de graça, o que veio de graça, foi um empréstimo de Deus, eu não cobro. Nunca cobrei, nada, nada vezes nada, né? Mas paguei para constelação, né? Não paguei apometria, deixa eu ver, não. É só uma que eu paguei, porque eu já fiz duas, e não. As que eu faço em São Paulo, tem um grupo de São Paulo que faz, esse não é cobrado. Então, muitas vezes, eu fico meio assim, realmente, de falar assim, ó, passa para o outro, porque eu posso dizer que eu ainda tenho esse preconceito, né? Essa ideia pré-concebida de você vai cobrar? Isso Valéria, me incomoda, você entendeu? O que veio de graça, eu dou de graça. Por mais que eu tenha que fazer curso, por mais que eu tenha que a gente tenha que bancar do próprio bolso, mas é uma ideia minha, é uma crença minha, que eu não consigo quebrar para o outro, entendeu? Para mim tá tudo certo, eu fui lá e paguei. Mas para o outro, eu falo assim, ai meu Deus, parece que eu tô iludindo, sabe? Eu fico com as minhas barreiras, né? Eu também no meu preconceito também já pensei assim várias vezes, assim, por que que é cobrado certos serviços, né? Mas também como uma fisioterapeuta que eu fui no passado, não que eu fizesse uma relação, mas é o que você falou assim, tudo exige também um estudo. Você, por mais que tenha dom e tudo mais, mas não é só um dom. Você vai se aperfeiçoar, você vai aprender técnicas, você vai procurar ler. Então, eu também vejo isso como algo de investimento, né? Não, é assim, ó, e tem cursos que não são baratos. Eu fiz cursos de 5.000, de 4.000 nos últimos tempos, de 2.000. Então, você fala assim, para você se tornar apômetra, você faz curso, você é pago. Para você ser constelador, é pago. Né? Para você fazer reiki, se você for estudar todos os níveis de reiki, é pago. Então, assim, tudo é pago, né, para a gente conseguir. O que não é pago? O espiritismo. Espiritismo, a gente realmente, cursos espíritas não são pagos, mas os outros tipos, se a gente for buscar outras técnicas de aperfeiçoamento, tudo é pago. E aí, onde que as pessoas falam assim, cresce, Valéria, vamos evoluir, as pessoas precisam, são terapias. Eu falei assim, mas eu ainda fico naquela coisa do trabalho que eu fiz durante 30 anos, que eu saía de casa, trabalhava 6 dias por semana e estava ali por causa do meu coração e com tudo, entendeu? Então, eu não sei, né? Não sei, Fernanda, eu estou sendo muito sincera. Eu tenho essa crença, eu tenho essa dificuldade. Para mim, não, eu vou lá e pago, tá? Porque eu paguei. Agora, sabe, tipo, se Fê, vai lá e faz, ó, eu vou te indicar tal pessoa, tal local. Eu falei assim, meu, eu não posso fazer isso com a pessoa, entendeu? Porque eu falei assim, Mas aí não tá a questão assim, olha só que interessante. Pro meu próximo, eu não vou cobrar. Mas na minha razão, eu vou pagar para fazer o curso. eu tenho muito, eu sei que isso é uma crença minha que tem que ser trabalhada. Eu falo que é uma dificuldade minha, né? Eu fiz curso com a Mônica.
Eu fiz curso com a Mônica, eu fiz curso com a Margarete, né? Todos os cursos pagos. E eles falam muito sobre isso, né? Não foram um, dois, eu fiz mais de 4 cursos com eles. Mas, assim, respeito, aprendi muito com ela, mas eu não consigo. Eu vou te dizer assim, ó, eu voltei a dar aula, eu puxei eu estou dando aula de segunda-feira. E a primeira coisa que a pessoa, ela não é da aliança, né? E ela não é do Pingo de Luz, ela veio falar comigo, ela falou assim, eu preciso que você me aprimore. Ela falou assim, quanto que você cobra? Aí eu falei assim, se você quiser continuar conversando comigo, não me pergunta quanto que eu cobro, porque eu não trabalho por dinheiro, né? Aí ela veio e falou assim, e aí eu falei pro grupo, falei assim, pelo amor de Deus, nunca me falem de dinheiro, porque isso me deixa, assim, a gente não está aqui para isso, sabe? Eu acho que a gente está aqui para fazer trocas, né? Não sei, mas é uma Isso é crença minha, verdade, é. é uma Não, mas é crença, verdade também. é uma E outra crença coisa, minha, ou uma missão sua também. sei lá. Pode ser uma missão. Não cobro, nunca cobrei nada. Aí eu cobro. Pelo amor de Deus, fiquem quietos, abram os microfones, isso eu cobro. Era isso que eu ia falar. Você cobra isso, abre o microfone e Abra fala, os o chão não microfones. parou de falar. Abre os microfones, horas. Vamos botar essa cabecinha. Aí isso eu cobro. Isso eu cobro. Não posso falar, não, Pepe. Isso daí eu cobro. Ah, é, mas eu me cobro também. Internamente eu me cobro um monte de coisa aqui também. Mas vamos liberar essas cobranças, né? Mas, ó, quando começar a vir essa cobrança mais pesada, olha para Malu, vê se não vale a pena tudo. Sempre, nossa, mas eu converso direto comigo, nossa. Altas conversas, diálogos aqui. Agora eu tenho tempo, né, de fazer diálogo comigo mesma. Então, assim, para, respira. Uma hora você vai voltar na hora certa. Não na sua hora, na hora que for certo. E que a Malu fala assim: tá bom, mãe, pode ir, que agora eu já sei. Eu vou para a escola, vou ficar bem. Quando eu sair da escola, tu vai estar aí, tá, mãe? Mas por enquanto eu falo assim: Malu, que é você. É, Malu, que é assim, eu quero a minha mãe. a pessoa tem de fazer ela dormir. Quando o pai tem que colocar ela pra dormir, aqui é uma festa de choro. Você viu, ela começou assistindo o acolhimento, você viu os dedinhos dela, assim? Aí foi quando eu pedi para Maria Amélia, eu falei assim, não, ela não vai tomar passe de adulto, né? Ela vai tomar passe de criança, né? E aí eu só Ah, foi vi pra assim, ela. Então, que legal, porque eu pensei nela que ela tava aqui gritando, chorando, não querendo dormir. E eu falei, gente, que esse passe acalme ela. Eu pensei nisso. aí eu falei assim para Maria Amélia, né? Maria Amélia assume o bebê, né? Porque não deixa de ser um bebê, né? É um bebê. Aí assim, aí veio, porque eu falei assim, não, não dá passe nela de tia Tuta, não. Ela é muito pequenininha. Ela é a Ah, mascote do Pingo. obrigada. Isso, obrigada. Ó, o ego não sabe viver em paz. Uma vez que na paz ele teme desaparecer por ausência de conflito, o ego não suporta a alegria por muito tempo, pois é na tristeza crônica que ele capta a atenção dos outros. O ego não quer se curar, afinal, é na doença que ele monopoliza a atenção para si. O egocêntrico não ama, porque amar é olhar para o outro, e isso é a morte para o ego. Forte, né? Então, a primeira coisa, quem está dodói, não preciso mais da doença, não preciso mais do ego, estou me libertando, eu quero amar e ser amada. Então, vamos nos libertar. Não preciso mais da doença. Podemos fazer esse tratado? Dá para abrir pelo menos um santo microfone, pelo menos? Respondeu um Podemos, sim. podemos. Podemos, devemos. Podemos. Com certeza. Escrever lá, eu não preciso mais disso.
Eu Não, estou ótima, ninguém precisa me olhar porque eu estou doente. Eu não estou doente. Podem não tô dizer que eu estou mesmo. doente, mas eu não estou doente. Eles dizem, mas eu não acredito, porque eu não estou doente. Viu, dona Ana Cláudia? A senhora É, tem com certeza. cicatrizes. A senhora tem cicatrizes. Aí canta. Cicatrizes. Cicatrizes que a vida me deu. Canta, vai. Ai, não canta sofrência, não. Vem Não. cantando coisa boa. E bora. Você não precisa de mais nada. Você precisa do seu eu superior. Deixa o ego lá, vamos acalmar ele, que tá tudo certo. Bora. Olha, olha como você cobra. Eu ia falar isso aquela hora. Você cobra a gente de ser feliz. Bora, bora. Bora. Olha, é porque eu não cobro em dinheiro, mas que Então, eu cobro, eu cobro. Bora, então, galera. coisa Qual é o seu boa. problema? Vamos Qual é o ser seu Você problema? cobra positividade. É, Positividade. então, vamos ser felizes, isso é ótimo. Cada vez que eu escuto isso, parece que é um tcharam, tcharam. Acorda, menina. Não faz assim, acorda a menina que eu me lembro da minha avó, que ela ficava escutando, que mesmo Sérgio era Zebétio, né? Zebétio que a gente ficava falando, Zebétio com aquele bendito daquele radinho, às 5h30 da manhã. Ai, É, o meu Sebete de pai, madrugada, eu lembro disso. minha avó. Nosso trabalho espiritual mais importante é desinflar o ego. A gente não vai matar o ego, tá vendo? A gente vai desinflar, né? Vamos pegar, mentalizar ele como uma bola e vamos lá puxando. Também para fazer um furinho assim básico, sabe? Assim, sabe? Faz um furinho assim, com bondade, hein? Nada com maldade. Abandonar a pretensão de sermos o centro do universo, melhores do que todos, superiores a todos, únicos e exclusivos. Reconhecer que somos apenas um grão de areia, uma gota no oceano, e que ainda assim o grão e a gota têm o seu lugar no universo. Admitir que somos apenas seres humanos, incompletos, frágeis, vulneráveis e que precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Por quê? Vocês falam assim, você cobra para a gente ser feliz, essa positividade. Mas será que quando eu estou falando com vocês, eu não estou também me Me animando, cobrando. É, com me certeza. fortalecendo para que eu Com cer- possa, assim, vamos, galera, bora, galera, vamos. Sim, também. com certeza. É isso aí. A vida é uma troca. Não existe um lado só, existem lados que se complementam, né? E uma das coisas que eu enxergo, sabe? Isso daí eu realmente, eu vejo que os espíritos superiores, eles são felizes, mas eles são felizes no sentido da simplicidade, de contarem uma piada, mas não uma piada suja, mas uma piada que alegre, sabe? Um acolhimento. Eu vejo o plano espiritual dessa forma, sabe? Acolhedor, amoroso, e não sisudo, contrariado, brigando. Eles não são assim, porque o ego deles já está trabalhado, eles trabalham, né? E nós é que ficamos muitas vezes de cara fechada porque a gente não recebeu a resposta que a gente queria, porque o outro falou, mas falou para nos cutucar, mas a gente que não está bem, a gente acha que está cutucando. Somos nós, não são os espíritos. E para encerrarmos, quando isso acontecer, né, desse ego desinflar, o amor e a paz e a alegria irão surgir de mansinho. Porque, por enquanto, quando a gente não se permite ser feliz. Porque muitas e muitas vezes a gente está trabalhando no ego, a gente está na disputa. E estamos disputando o quê? Não temos Olimpíadas, não temos mais.
Não temos. Temos uma vida para ser vivida. E se for com calma, com serenidade, vai ser boa. Então vamos lá? Vamos desinflar o ego. Vamos cantar músicas felizes. Nossa, que animação. Vai ser daquele... Ana Cláudia, tu espera as músicas. Minha Nossa Senhora, Ana Cláudia. Ainda bem que eu não sou vizinho, porque senão ia ser aquelas músicas. Oh, meu Deus do céu. Né, Ana Cláudia? Não, só música alegre mesmo. Tem que Só ser música coisa alegre, boa. tá bom? Algo sobre essa página, até que não doeu tanto, vai. Não. Não. Doeu um pouquinho, vai. Mas é interessante a gente parar e pensar o quanto a gente age no ego, coisa que eu não sabia. É bem para refletir, né? Para se conhecer, Valéria. E a gente vai se conhecendo aí, vai desvendando muita coisa. Vai. E olha quanto presente que nós estamos ganhando da espiritualidade, né? Opa. Quantos presentes. Né? Quando chegarmos lá no plano espiritual, o doutor Inácio vai falar assim, vamos conversar sobre o ego, vamos para a tribuna, como que é? Vamos para a tribuna da verdade, É verdade. vamos falar sobre o ego. Vamos levantar até as nossas mãos, porque a gente já falamos sobre isso. Não, vou lá. Então, pelo menos a gente já vai saber alguma coisa que falar. Não vamos chegar como assim. A gente já vai Eu já dar falei, para eu já falar falei. alguma coisa. Eu estive no... Só Você não vai vale falar. Só não vale me chamar, hein? Se eu não Eu- chamar eu- você, eu chamo o Sérgio. Olha, coitadinho do meu marido. Sérgio Lene, me ajuda aqui, me Não, não, socorre. não, 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 não. Não, 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 não. Uai, os dois professores, tem que alguém Não, não, dar uma não, dica. nós não somos professores. É aí que tá. É por isso que vocês São não os adiantam nos... Não professores, quinta somos. A e quinta B. Quinta A e quinta B. Vai começar a quinta C, já já. Semana que vem eu digo Tá quem é bom. a coordenadora da quinta C. nossa. É a quinta A, a quinta B e a quinta C. Ai, ai. Semana que vem eu aviso quem é. Então vamos lá? Dona Isaurinha, eu vou feliz hoje, dormir, para fazer minha químio. A senhora está sorrindo, Dona Isaurinha. A senhora não sabe quanto isso acalma o meu coração, Dona Isaurinha. Hoje eu passei mal o dia inteiro. Mas tá boa Agora, agora. Tá agora estou bem. boa. Agora tá boa. E vai ficar Graças boa, Dona Isaurinha. Mas a senhora sorriu, Dona Isaurinha. Isso é muito bom. É com muita gratidão que nós vamos agradecendo a oportunidade da conversa de hoje, todo esse acolhimento, agradecendo o nosso aprendizado, o aprendizado que tivemos uns com os outros, a oportunidade, trabalhando o nosso ego, falando das nossas dores. Gratidão, Deus. Gratidão, Ruiz e toda essa equipe, Eliamar, Cíntia, Cássio, todos os mentores, amigos que tanto nos auxiliam. Que essa gratidão, esse sentimento maior envolva todos aqueles que estão necessitando na Terra, aqueles que estão passando pelo aprendizado das guerras, por todos esses bombardeios, por todos aqueles que estão nas ruas passando fome, sede, necessitando de comida, todos aqueles que estão necessitando de uma vibração de luz nos hospitais, que estão nas recepções, que estão acamados nas UTIs.
Que essa luz intensa acolha e fortaleça cada um. Nós vamos vibrar, mentalizando rosas, rosas brancas, rosas cor-de-rosa, rosas lilás, gérberas. E vamos entregando esse ramalhete de flores aos nossos entes queridos que estão no plano espiritual. Que eles recebam com todo o amor, com toda a gratidão que temos por cada um deles, que eles possam receber toda essa luz, todo esse amparo, todo esse fortalecimento. Nós vamos vibrando pelos nossos entes queridos que estão conosco na Terra, nesse aprendizado maior. Que as bênçãos de Maria, de Jesus, os ampare e os fortaleça. E que possamos sentir toda essa espiritualidade adentrando o nosso lar, abençoando os entes queridos que moram conosco, nos abençoando e nos fortalecendo, para que possamos ter essa semana de luz, de fé e de muita esperança. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva não somente hoje, mas para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.